Opa, como é que cês estão, família? Já deixa o like aí. Caso queira ajudar de forma positiva o canal, o Pix está na descrição e vamos para o vídeo. A irmã do Prota olha para trás, quando percebe. O Prota, olhando para sua irmã, comenta que ela gosta de ir sempre contra ele. E olha como você está agora, nem reage quando mexo com você. O Prota confessa que tem se escondido dela, e revela que ela não é a única que despertou uma habilidade, que a dela seria poder voar. Não entendi se era voar igual ave, ou progredir na vida, e diz que ele despertou também, que a dele seria roubar as habilidades dos outros. Sem hesitar, cata a habilidade da irmã dele, que seria explosão mental. O Prota se pergunta da habilidade ser rank D, e diz que tá tudo certo, que se for mais forte, ela não será transformada em gelo acidentalmente pelo Li Qianyang. Ele se pergunta se realmente foi um acidente, elas estavam muito distantes, diz que foi um assassinato, e se pergunta se ele não devia salvar pessoas. O Prota murmura enquanto encara a irmã, descansa em paz, e aparece o velho dizendo que foi sem querer, e que os heróis não são deuses, e o pai puto ali diz que não vai aceitar dinheiro nenhum. O Prota pega a parada que o pai joga no chão, diz para ele que vão precisar do dinheiro para manter a garota. O pai fica sem entender, diz pro velho que vai colocar umas condições, e velho diz para falar o que ele quer, e pede pro herói vir se desculpar pessoalmente, e para a companhia fazer uma desculpa oficial. O velho diz que é impossível, que o cara tá ocupado, e já dá uma grana extra pro Prota, e era isso que o Prota queria, já fecha o contrato, e o velho mete o pé, e aparece o herói que um dia vai ir de arrasta pro Prota, e volta a conversar com a irmã, e diz que tinha que aceitar por causa da condição familiar, e diz para ela não se preocupar que vai procurar a verdade, e diz que alguns despertados não podem ser chamados de heróis, e que ele vai mudar o mundo. Corta a cena para o Prota se apresentando. Seu nome é Yang Shi, um estagiário a reporte, e foi sua irmã que foi atingida. Para os planos dele seguirem corretamente, teve que sair de casa e ir para uma pequena área da sociedade. Chegando na casa de suas colegas de quarto, elas se apresentam e dizem que falta uma ainda, que ainda não chegou, e perguntam o nome do Prota. Ele responde, ela diz que erraram um colega de quarto novo, e que deviam celebrar, e a de cabelo roxo diz que vai ter que estudar para a prova, então podem fazer sem ela, e o Prota já mete o pé, dizendo que tem que descansar. Deitado na cama, olha o celular, diz que o filme Batalha entre Monstro e Heróis é muito popular, que é muita explicação em vídeo sobre habilidades. Não sabe quando começou, que apareceu uma cavidade negra, e os monstros passaram por ela. Somente caçadores com habilidades poderiam deter os monstros, e esses caçadores ganhavam título de herói. Para prevenir que dê merda, foi criada uma lei de habilidade, que só quem passou no teste pode usar sua habilidade. E foi nesse vídeo onde a Feifei, irmã do Prota, foi ferida, e diz que por enquanto não encontrou nada suspeito, e que vai caçar amanhã. Vê a hora e diz que tem que escovar o dente para ir dormir. Percebe alguém, e quando vê a colega de quarto que estava faltando, ela está bêbada. Ele dá um oi, ela ignora e pede para usar o banheiro primeiro, e começa a vomitar. Ele pergunta se ela está bem, e se pergunta se deve ajudá-la. Vai no quarto da colega pedir ajuda, e pergunta para ele, o que ele está fazendo ali tão tarde. Ele diz que é sobre a garota, e ela diz que quem tem que resolver isso é ele, e ela diz que o porquê que ele não deixa ela lá, isso normalmente acontece, é normal, e fecha a porta, e ele vai ajudar ela, perguntando se consegue levantar, e carrega ela no colo, e acaba detectando uma habilidade. Se pergunta se ela é uma despertada. Essa habilidade é de rank F, e faz com que se aprenda as coisas mais rápido. Ele diz que ela pode ser achar inteligente às vezes, e que se estudar bem, é uma espertinha na escola, mas o Prota já aproveita e cata a habilidade dela para ele, e já pensa em juntar as habilidades. O sistema pergunta se ele deseja combinar e fundir as duas habilidades. O Prota aceita e começa a fusão entre ela, começa a brilhar e elas se unem. Quando completa, uma nova habilidade é criada, Super Cérebro, que basicamente é as duas em uma. Só que agora ele pode deduzir também, e ele pensa em usar essa dedução no filme que a Feifei é ferida, para ver se encontra alguma evidência. Corta a cena. O Prota está deitado na cama, acaba de acordar com alguém batendo na porta dele. Ele abre e pergunta quem é? E é a nossa amigona que o Prota ajudou enquanto estava bêbada. Ela agradece e dá sua camisa para ele, e diz seu nome Lin Naixue. Ele pensa que ela se parece tão pura, e ele diz que era isso que ele precisava fazer. Ele lembra que roubou a habilidade dela.
E ele pergunta se ela se sente confortável. Ela responde que está bem. Ele diz que é bom ouvir isso. Aí chega o colega do Prota, surpreso, diz que marcou um encontro sem ele saber. O Prota chama ele de maluco, e diz que são só colegas. De quarto, ele começa uma frase, decide se arrumar, se apresenta para a amigona, aperta a mão dela, e diz que é bom em tirar fotos, caso ela precise, né? E o Prota já vai tirando esse mané daí e o levando para a empresa. Chegando na empresa, o Prota começa a analisar o vídeo, ativa sua habilidade, e vê que o despertado fez algum movimento estranho, parecendo ter colocado algo na boca, e seu colega o chama, pergunta do porquê o Prota não dá em cima da garota, e o Prota responde que são apenas colegas de quartos, e o colega fala que colegas de quarto viram amigos de, se me entendem, e diz que pode ensinar para o Prota como virar esse amigo dela, e escutam gritos vindo da janela, que monstros apareceram, e passa uma água viva com um olho por ela, e o povo começa a correr. Nível de desastre level B, alarme chamam os heróis, e acaba de chegar um, dizendo para os cidadãos se acalmarem, o povo tudo feliz que tem um herói ali, e colega do Prota diz que a água viva tem uma grande resistência, e diz que com essa combinação de ataque o herói Pimenta pode acabar perdendo, e diz que está na hora de ganhar dinheiro com sua habilidade, e já chega uma outra heroína para ajudar ele, de rank C, ele diz que vai conter o bicho e ela vai atacá-lo, mostra o jornal, falando sobre o Senhor Pimenta, que ele é arrogante e ele é especializado em combates fechados. O cara pergunta ao instrutor por que ele odeia o Senhor Pimenta. Ele responde que é porque ele tem que comer uma tigela de pimenta antes de ir derrotar os Bixos, então ele só vai para finalizar. O cara ri e elogia falando que o instrutor sempre fala coisas que as pessoas não sabem, e fala para manterem o foco. O Senhor Pimenta dá uma cotovelada, a borboleta de fogo taca fogo, e o cara diz que o HP tá baixo, só que o instrutor diz que não, que os bichos é inteligente, não há nenhum sinal de nervosismo nele, os ataques do Senhor Pimenta e a borboleta de fogo não está causando dano, e o Senhor Pimenta começa a lembrar, que o cara fala que se ele não derrotar os bichos a fama dele vai cair, e ele pensa que não permitirá isso. O Prota só observando o que está rolando, o Pimenta ataca uma parada na boca, e o Prota lembra de ter visto isso antes, a água viva prende a garota, que logo pede ajuda para o Pimenta. Ela sendo gravada em live, vem vários tentáculos para cima dela, e um já é cortado, pelo Senhor Pimenta que salva ela, e o jornalista já fica feliz, ele diz que o Pimenta pode durar só até 15 minutos. Porém agora ele durou mais do que 15 minutos e ainda está muito mais forte, e torce pelo herói. O outro diz que era o esperado dele. O jornalista 2 diz que o Pimenta foi atingido por golpes da água viva, mas ele resiste facilmente, e contra-golpeia ela, matando com toda a sua força, mas pelo visto o remédio que ele tomou teve consequências ruins também. A garota chama ele vira com uma cara de maluco para ela se assusta, e pergunta o que está acontecendo com ele responde que está bem, só usou muita força, e diz que ficou assustada, e todos os elogiam. O Prota olha para o bicho e vê que acabou, e pensa em refletir sobre as informações, quando percebe algo do monstro, um clone pequeno da água viva, que está vindo para cima do Prota. Ele sabe que aquele bicho tem uma resistência a ataque físico e mágico, porém a mental não. E o bicho tá querendo usar o Prota para recuperar seus poderes e se vingar do Pimenta. Ele agradece pela presa dele, está indo até ele, e poupar seu tempo e esforço, que a habilidade do bicho agora será dele, e já taca sua habilidade mental no bicho. Ao jogar a habilidade, o bicho morre facilmente. A garota percebe que alguém, vulgo Prota, lançou uma habilidade. O Prota diz que foi sorte, porque o bicho estava enfraquecido, porque se não tivesse, não teria feito muita coisa contra o bicho. Ele rouba a habilidade do monstro. As informações da habilidade são resistência ao fogo nível inferior ao rank B, e resistência contra ataque físico, e ele consegue sentir a barreira invisível no corpo dele. Ele diz que uma habilidade forte também tem sua fraqueza, e a borboleta aparece perguntando quem está aí. O Prota diz que ainda não está na hora dele ser descoberto. Ela acha estranho, pensa ter visto alguém ali, e esse esquisitão aí aparece, pergunta se ela está procurando ele. Ela pergunta se foi ele que acabou de usar um poder, e ele responde que foi ele sim. Uma pergunta rápida: vocês gostariam que os vídeos fossem mais longos? E deixa o like, família, o vídeo vai acabando. Muito obrigado e falou, ativa o sininho.